E o Palmeiras chutou o balde ao responder uma proposta de um time argentino por Flaco Lopes. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes dessa história e fala também que a Juventus da Itália está de olho em dois jogadores do Flamengo. Quero te atualizar sobre a busca do Atlético Mineiro por volantes. E essa busca se concentra na Argentina. Tem também uma lista de jogadores importantes que já podem assinar a partir dessa terça-feira um pré-contrato para chegarem de graça a outros times a partir de 2026. Para completar, preciso te atualizar sobre os lucros dos clubes brasileiros na Copa do Mundo de Clubes, tudo sobre a chance de um brasileiro chegar à final, e essa chance se tornou ainda mais real com a eliminação do Manchester City. Preciso citar também o Fluminense aloprando os rivais do Rio, o Al Hilal fazendo história, as últimas do mercado, bastidores e finanças e a chance de Medina virar reforço do São Paulo e Thiago Mendes se acertar com o Vasco. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de KTO, parceira do canal do Nicola. Minha sugestão para essa terça-feira é bem cautelosa, até porque esse Mundial tem pregado muita peça. Vou na vitória do Real Madrid contra a Juventus e na vitória do Dortmund ou no empate contra o Monterrey. Se esses dois resultados acontecerem, meus R$100 se transformam em R$211 para participar. É bem simples, link no comentário fixo, você clica, faz seu cadastro, preenche todos os seus dados, aí é só escolher essa aposta para se divertir comigo. Importante lembrar que você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar com responsabilidade. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre o Cruzeiro. Dono da SAF da Raposa, Pedrinho BH, foi perguntado sobre a possibilidade de construção de um estádio para o clube. A resposta, abre aspas, eu não pretendo tirar o Cruzeiro do Mineirão. Para mim, o Mineirão é nossa casa, afirmou o dirigente. Já o Santos ainda busca mais dois reforços depois das contratações de William Arão e Igor Vinícius. A busca de Alexandre Matos se dá por um zagueiro e um ponta. As negociações estão em andamento. A verdade é que o Santos não tem grande capacidade de investimento para fazer tais negócios, até por isso o ideal seria fechar com os jogadores desempregados. Quero falar agora sobre o Vasco da Gama, que espera anunciar nessa terça-feira a chegada de Thiago Mendes. Volante de 33 anos de idade, livre desde o mês passado, quando não teve seu contrato renovado no Al Rayyan. O São Paulo sempre foi tratado como o favorito para contratar o Thiago Mendes. Foram 3 janelas de negociação, mas no momento em que ele ficou livre, o Thiago passou a exigir uma compensação financeira próxima a R$1 milhão por mês entre salários, direitos de imagem e luvas. E o tricolor entende não ter capacidade para fazer um investimento desse tamanho. Foi nesse contexto que o Vasco entrou nas tratativas e conseguiu chegar a um acordo verbal com o empresário dele, o Paulo Pitombeira. O acordo foi fechado nessa segunda-feira. Nessa terça, os últimos detalhes vão ser repassados para que o atleta possa ser anunciado de forma oficial. A tendência é que ele assine um contrato de 2 anos e meio com compensação financeira abaixo de R$1 milhão. O Vasco se vê capaz de contratá-lo depois de abrir mão de Payet. O francês custava R$1,5 milhão por mês ao clube. Só para completar, em relação ao Cruz Maltino, seguimos aguardando pela rescisão do contrato do Felipe Coutinho com o Aston Villa. A partir do momento em que isso for oficializado, a tendência é que ele seja contratado no momento seguinte pelo Vasco da Gama. Hora de falar sobre o São Paulo para responder se Gustavo Medina, zagueiro de 23 anos de idade, que pertence à Ferroviária, interessa mesmo ao tricolor. Esse nome tem sido bastante especulado. A verdade é que ele foi sugerido pelo Juliano Bertolucci, coisa de uns 2 meses atrás, e passou a ter um pouco mais de força a partir do momento em que o São Paulo não fechou com o Juan. Juan Tressoldi foi devolvido ao Sassuolo, abriu-se na teoria uma vaga para a zaga. O Medina tem 26 jogos na atual temporada e 1 gol, foi formado na base da Ferroviária e já teve emprestado para o Cruzeiro, para o Valladolid e para o Taubaté. Vive seu melhor momento na carreira, é titular absoluto do time que joga a Série B do Campeonato Brasileiro. A boa relação do presidente Júlio Casares com o Bertolucci poderia acabar por facilitar o negócio, mas na manhã dessa terça-feira, antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte são paulina que assegurou que não existe negociação e que o Medina não será contratado. O foco, de acordo com essa pessoa, no tricolor hoje é a renovação o mais rápido possível
do Alan Franco, de quem vou falar daqui a pouco. Só para completar, São Paulo ainda entende que não há necessidade urgente da contratação de um zagueiro, até porque o Ferrarese, que com o Zubeldia jogava como lateral direito, voltará a atuar na função de zagueiro, o que diminui um pouco o ímpeto e a necessidade de contratação urgente de alguém para a zaga. Preciso te atualizar agora sobre o Al Hilal, que fez história na noite dessa segunda-feira ao eliminar o poderoso Manchester City nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Vitória por 4-3, um grande jogo, que foi decidido apenas na prorrogação e com 3 gols brasileiros. Marcos Leonardo marcou 2 vezes, o Malcom marcou mais uma, enquanto o outro gol do Al Hilal foi marcado por Koulibaly. E ao quebrar a banca e fazer história chegando às quartas de final, o Al Hilal surpreendeu o mundo. Como é que um time saudita foi capaz de vencer a equipe de Pep Guardiola? Mas é importante lembrar que ninguém investe e gasta tanto fora da Europa quanto o Al Hilal. O ex-time do Jorge Jesus gasta, por exemplo, muito mais do que os brasileiros. Somente com aquisição de direitos econômicos, nas 2 últimas temporadas foram investidos 470 milhões de euros. A gente multiplica por 6 e chega a uma cifra estratosférica. Os jogadores mais caros contratados nesse período pelo Al Hilal foram o Neymar, 90 milhões de euros, Malcom, 60 milhões de euros, Rubem Neves, 55 milhões de euros, Mitrovic, 52 milhões de euros, Milinkovic-Savic, 40 milhões de euros, Renan Lodge, 23 milhões de euros, Koulibaly, outros 23 milhões de euros, e Bono, 21 milhões de euros. Importante contar também que a folha salarial do Al Hilal hoje supera os 100 milhões de reais por mês. Só a título de comparação, o Flamengo, que tem a folha mais cara da América do Sul, gasta na casa dos 35 milhões de reais mensais, uma diferença quase 3 vezes superior em favor do Al Hilal. Time que ainda contratou recentemente Simone Inzaghi, que foi técnico vice-campeão da Champions pela Inter de Milão. O Inzaghi vai ganhar no Al Hilal 14 milhões de reais por mês, tornando-se assim o segundo técnico mais bem pago do planeta, só atrás do Diego Simeone. Só para completar outra curiosidade, Malcom, autor de um dos gols na vitória contra o City, tem salários próximos a 8 milhões de reais por mês na Arábia Saudita. Bora falar agora sobre a possibilidade de um clube brasileiro chegar à final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Confesso que no início da competição achava essa uma grande maluquice, mas agora a chance existe, até porque teremos as quartas de final com adversários acessíveis. Palmeiras pega o Chelsea, Fluminense pega o Al Hilal. Para mim, tanto o Chelsea quanto o Al Hilal são ligeiramente favoritos, mas dá para imaginar o Palmeiras batendo o Chelsea e o Fluminense batendo o Al Hilal. Dessa maneira, teríamos uma final 100% brasileira e o vencedor de Fluminense e Palmeiras na grande decisão do Mundial de Clubes. E o mais louco vem agora, desses 4, aquele com maior elenco, com o elenco mais caro de acordo com o Transfer Market, obviamente é o Chelsea, 1 bilhão 222 milhões de euros. Você consegue imaginar quem é o segundo com o elenco mais valioso? Acertou quem citou o Palmeiras, 196 milhões de euros. O Al Hilal aparece em terceiro com 159 milhões de euros. O Fluminense tem um elenco mais barato, de acordo com o Transfer Marketing, 86 milhões de euros. Bora falar agora sobre o Fluminense tirando sarro dos rivais do Rio. Você vai lembrar que eram 4 os representantes brasileiros, sendo 3 do Rio de Janeiro. Fluminense, Botafogo e Flamengo. O Fluminense foi para a Copa do Mundo como aquele mais desacreditado entre os cariocas. Na teoria, o time com menos chances de avançar. Pois bem, o Fluminense é o único representante do Rio de Janeiro nas quartas de final. Até por isso, o Flu foi às redes sociais e postou o seguinte, abre aspas, "Oi Botafogo, oi Flamengo, como está o clima no Rio?" Interrogação. Queria que você usasse o espaço para comentário para registrar o que você pensa sobre a brincadeira entre os times cariocas. Quero te contar agora quanto cada um dos clubes brasileiros que disputam a Copa do Mundo de Clubes já faturou. E dá para dizer que Palmeiras e Fluminense estão muito bem na fita com quase 220 milhões de reais para cada um. O valor certo é 219 milhões de reais. Essa grana equivale a mais de 8 meses
da folha salarial palmeirense e há mais de um ano da folha salarial do Flu. O Fluminense consegue, com esses 219 milhões de reais, pagar os 12 meses de salário, além do 13º, um grande negócio feito pelo Fluminense, graças à classificação para as quartas de final do torneio. Palmeiras e Flu chegaram aos 219 milhões, graças a 84 milhões da cota da presença na fase de grupos, a 41 milhões de reais com a presença nas oitavas de final e mais 72 milhões de reais com as quartas de final. Palmeiras e Fluminense que também embolsaram o equivalente a 22 milhões de reais por conta de uma vitória e 2 empates na fase de grupos. E se eles alcançarem a semifinal, terão direito a mais 115 milhões de reais. Já Flamengo e Botafogo eliminados, ficaram o Flamengo com 152 milhões de reais, o Botafogo com 147 milhões de reais. Hora de falar sobre uma lista de atletas que já podem assinar a partir desta terça-feira um pré-contrato, tornando-se reforços sem custos do seu clube ou de quaisquer outros a partir de 1º de janeiro de 2026. Você sabe, quando o atleta entra nos últimos 6 meses de vínculo, ele pode assinar esse pré-contrato já encaminhando a sua próxima negociação. Pois bem, separei uma lista com atletas importantes. Alan Franco, zagueiro do São Paulo, é para mim um dos mais interessantes do mercado. Jogador que já foi assediado por Palmeiras e Cruzeiro, o São Paulo não consegue acertar a extensão do vínculo desse atleta. Já Everton Ribeiro, que foi alvo recente do Cruzeiro, tem vínculo com o Bahia somente até 31 de dezembro e também pode assinar esse pré-contrato. Existem negociações entre Bahia e Everton Ribeiro. O goleiro Léo Jardim do Vasco é ótima pedida, extremamente eficiente, muito bom debaixo das traves, enorme potencial de crescimento e ainda jovem, goleiro do Vasco, que também já teve 5 propostas para renovação com o Cruz Maltino. Também no Vasco, o volante Jair. Queria citar que o Palmeiras tem 3 atletas, Mike, Marcos Rocha e Lomba. O Flamengo conta com Matheus Cunha, goleiro, e Cleiton, zagueiro, ambos formados da base, com vínculos somente até dezembro. Para completar a relação, Danilo Barbosa, do Botafogo, Romero, Gustavo Henrique e Angileri, do Corinthians, além de Saravia, Igor Rabelo e Vitor Hugo no Galo e Eduardo e Bolassi no Cruzeiro. Dessa lista, quais nomes agradam e seriam bons reforços, levando sempre em consideração que eles podem chegar sem custos por conta dos direitos de econômicos. Não há necessidade da compra desses atletas. Já usa espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Atlético Mineiro, de olho em 2 volantes no futebol argentino. A verdade é que o Atlético hoje tem 3 nomes nessa relação de possíveis reforços para a função do primeiro volante. 2 deles foram descobertos por jornalistas argentinos. O primeiro deles, Juan Portilla, volante colombiano de 26 anos de idade que pertence ao Talleres. O Galo já fez 2 propostas, ambas recusadas. A melhor das ofertas era para a compra de 50% dos direitos econômicos. Talleres e Galo ainda não se acertaram. O clube argentino havia comprado o Portilla do América de Cali em 2024 por 2 milhões de dólares. Atleta que tem sido inclusive convocado para a seleção colombiana. Já o segundo reforço que foi divulgado na imprensa argentina, Tomás Molina, 30 anos de idade, pertence ao Argentino Júnior. O fato de ser um pouco mais velho torna ele mais barato. Segundo a imprensa argentina, a oferta será apresentada nos próximos dias, mas ainda nessa semana. Bora falar agora sobre a Juventus da Itália, de olho em 2 jogadores do Flamengo. Zagueiro Léo Ortiz e lateral direito Wesley. A proposta por Ortiz pode chegar a 15 milhões de euros, segundo a imprensa italiana. Já Wesley é alvo da Juventus e de outros clubes. A velha senhora toparia bancar algo na casa dos 20 milhões de euros fixos, além de bônus. Acho muito difícil que esse negócio pelo Wesley aconteça com essas cifras. O Flamengo trabalha com valores a partir dos 30 milhões de euros. Importante contar que o Wesley deve sair e o Léo Ortiz apenas em caso de ótimas propostas. Em meio a isso, também há movimentos de contratação. O Flamengo espera anunciar em breve o Carrascal, meio atacante colombiano que pertence ao futebol russo. Dinamo Moscou, o acordo entre os clubes ficou mais bem avançado durante o torneio e deve ser sacramentado ainda nessa semana. O Flamengo que já sabe que não terá Eric Pulgar por pelo menos 30 dias. Ele teve uma lesão séria numa dividida com o Harry Kane e vai ser desfalque do retorno do time ao Brasil. Para completar, terça-feira importante para a definição do futuro de Gerson. Conversei com o pai dele, o Marcão,
e as duas possibilidades, Zenit e Al Nassr, têm sido debatidas. A questão financeira deve tornar o Nassr favorito. O time saudita topa bancar 6 milhões de reais por mês de salário contra 3 milhões e 100 mil reais por mês do Zenit. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras, que chutou o balde em relação ao assédio de longa data do River Plate por Flaco Lopes. O time argentino insiste na contratação do centroavante. O Palmeiras não tem a intenção de vendê-lo. E para colocar um ponto final nessa história, o Verdão colocou o preço de 18 milhões de dólares, que equivalem hoje a 98 milhões de reais. O Palmeiras sabe que o River Plate não tem capacidade para fazer um investimento desse tamanho por um centroavante que atua no futebol brasileiro. Mas vale a lembrança de que o Palmeiras já havia gasto bastante dinheiro para contratá-lo, cerca de 70 milhões de reais, estou incluindo também os impostos. Se o River Plate topasse fazer um negócio, o Palmeiras registraria um lucro de quase 30 milhões de reais. Argentino que com a camisa alviverde nessa temporada soma 31 jogos, 11 gols e 3 assistências. Qualquer tipo de negociação só vai avançar depois da Copa do Mundo de Clubes, mas dentro do Palmeiras ninguém acredita na possibilidade de o River alcançar tais cifras. E você acha que o Flaco Lopes merece ser vendido? Se sim, por qual valor? Já uso o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Abraço, tchau!